Um dos mistérios do cristianismo que teólogos de todas as eras vêm tentando explicar. Mas afinal, o que é a Trindade? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal Adonai e de volta com mais um vídeo semanal. E chegou o momento onde eu vou me complicar todo para tentar explicar um negócio que teólogos vêm tentando explicar desde o começo da era cristã, que é sobre a Trindade, o assunto do vídeo de Fundamentos da Fé de hoje. Antes de você assistir esse vídeo aqui, se você não assistiu os meus últimos 3 vídeos que eu falei sobre Deus, Jesus e o Espírito Santo, recomendo que você assista caso você seja novo na fé, porque você tem que assistir esses 3 vídeos para você saber quem é Deus, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo, para você então conseguir entender um pouco melhor este vídeo aqui que é sobre a Trindade. Senão você vai ficar boiando e não vai entender nada do que eu vou falar aqui. Vai estar num cardzinho aí em cima para você assistir esses 3 vídeos antes de você assistir este aqui. Mas muito bem, já enrolei demais, vamos começar com este vídeo aqui, mas antes, como de praxe, vou pedir para você se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda, venha fazer parte da nossa família, dê o like para continuar a fortalecer o canal, compartilhe para que mais pessoas venham a ser abençoadas e ative as notificações para você ficar por dentro dos novos lançamentos. Então, muito bem, vamos começar com a definição de Trindade. O que é a Trindade? A Trindade são 3 pessoas distintas que compartilham da mesma essência, sendo um em unidade. Logo, a Trindade é o Pai, que é Deus, o Ser Supremo, o Criador do Universo, é o Filho, que é Jesus, o nosso Salvador e Redentor, e o Espírito Santo, que é o Redentor. Essas 3 pessoas distintas que fazem missões diferentes dentro de todo esse tabuleiro da Trindade, podemos dizer assim, têm a mesma essência, logo são um em unidade. E isso é muito difícil da gente entender, porque a nossa mente limitada sempre vai colocar a Trindade como sendo 3 coisas e a gente nunca vai conseguir juntar como um em unidade pela mesma essência que essas 3 pessoas da Trindade têm. A gente sempre vai fazer essa diferenciação, que Deus é uma coisa, Jesus é uma outra coisa e o Espírito Santo é outra coisa. A gente sempre vai pensar que são 3 deuses, mas não é assim que a Trindade funciona, porque a Trindade tem papéis muito bem definidos. O papel de Deus é ser o único Deus, o Ser Supremo, o Criador do Universo. E o papel de Jesus é ser o Salvador, é ser o Redentor. E o papel do Espírito Santo é ser o Consolador, é aquele que habita em nós e nos santifica de certa forma. Cada uma das trindades tem seus papéis bem determinados e pré-definidos, mas em essência eles são um só e eles interagem e conversam entre si da forma mais natural possível e não tem hierarquia entre eles. Para eles isso é uma questão muito bem resolvida, só para nós mesmo que é muito difícil conseguir pensar nessas coisas, porque o nosso conceito de Deus é muito restrito ao que a nossa mente consegue entender. Que esse conceito do que é realmente Deus vai muito além do que a gente consegue entender. E isso causou muita confusão já desde os tempos antigos, já lá com os judeus também, porque Jesus ele foi categórico em dizer que também era Deus e que ele e o Pai eram um.
Aí os judeus ficaram malucos da vida, porque achavam que Jesus estava blasfemando, já pegavam em pedras para tentar acertar ele, né? E esse tipo de coisa, para apedrejá-lo. É um tipo de coisa que a gente não consegue entender, porque a gente não consegue entender plenamente o próprio conceito do que é Deus. A gente pensa de um jeito, mas é um negócio muito mais profundo que a nossa mente limitada nunca vai conseguir entender. Então a gente pode tentar achar um monte de explicação possível para tentar explicar a Trindade da melhor forma possível, mas como é um conceito que vai muito além do que a nossa mente consegue entender, sempre vai haver uma explicação limitada para o que é a Trindade. Mas o que a gente tem que entender é que realmente são três pessoas distintas, mas que são um em essência e eles não entram em conflito entre si. E não é nem questão de dizer que um complementa o outro, porque não é isso, porque cada um cumpre o seu papel de forma espetacular, de forma excelente, de forma completa, isso que eu quero dizer, de forma completa. A questão da Trindade é uma coisa natural, a gente pode dizer que é uma coisa... Como eu poderia explicar uma coisa relacionada à natureza, mas... E é um negócio que se você tirar, vira antinatural. É basicamente isso que eu quero dizer. A Trindade é um negócio natural. Se você tirar esse conceito, vira antinatural. E se você tirar uma das pessoas da Trindade, aí vamos ter um problema muito sério. Vai ser uma coisa antinatural. Porque o natural, porque o certo mesmo, é ser esse conceito mesmo de três pessoas distintas e um em unidade, mesmo que para a gente isso seja muito difícil para entender e mesmo que muitas vezes o cristão seja taxado de politeísta por causa disso, mas é por causa nossa própria limitação em entender o que é de fato o conceito Deus, que vai muito além do que a gente pode imaginar e nossa mente nunca vai chegar a plenitude disso. Então a gente tem que entender o conceito do jeito que está proposto e se algum dia a gente conseguir ter um entendimento teológico melhor sobre o que é ser Deus, talvez esse conceito fique um pouco mais fácil para a gente entender. Mas no momento o que a gente tem que entender é basicamente isso mesmo. Três pessoas distintas, cada uma delas tem a sua atribuição, cada uma delas tem a sua área de atuação, mas em essência são um. E eles não entram em conflito entre si, os três agem da forma mais natural e completa possível. Muito bem, já definimos então o conceito de Trindade, mas a outra pergunta que não quer calar é: a Trindade está na Bíblia? Eu poderia dizer que não de uma forma direta, você não vai encontrar textos bíblicos se referindo diretamente à Trindade com essa palavra, não tem a palavra Trindade na Bíblia, beleza? Esse foi um conceito que os cristãos do primeiro século, os pais da igreja, eles não inventaram, mas eles entenderam por ver o que o próprio texto bíblico fala. E tem muita referência indireta da Trindade na Bíblia. Esses textos que vocês acabaram de ver aí é tudo referência indireta da Trindade na Bíblia. Eu escolhi só do Novo Testamento, mas também tem do Antigo Testamento, o próprio texto de Gênesis, quando fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, também é um indicativo de que já no Antigo Testamento já tinha esse conceito de Trindade também. E dentre todos esses textos, o que mais me chama a atenção é certamente o de Mateus 3, 16 e 17, porque nós temos nessa cena o batismo de Jesus. Então nós temos o Filho sendo batizado, aí o Espírito Santo aparece em forma de pomba,
E então se escuta uma voz do céu falando: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Essa aí é o versículo da versão Almeida Revista Corrigida e etc. Outras versões vão dizer de quem muito me agrado. Acho que essa é da versão NVI. Ou seja, na cena do batismo de Jesus, as 3 pessoas da Trindade estavam presentes. Então, dá para ver que até mesmo no texto bíblico essa questão da Trindade existe sim, e é um conceito bíblico com certeza. Por isso que a gente fala dessa questão da Trindade, porque nós temos realmente base bíblica para isso. Mas já que também já definimos que a Trindade está de certa forma na Bíblia também, como é que a Trindade age? Como é que são as suas áreas de como é que é a sua área de ação? Como eu já bem disse aqui para vocês, cada pessoa da Trindade vai ter a sua própria atribuição, vai ter a sua forma de agir no mundo e na história. E no caso de Deus, ele como sendo o ser supremo, o criador de tudo, atualmente ele age controlando a história. Pode não parecer que ele tem o controle da história por causa de tudo que a gente vê, mas ele tem o controle da história sim, ele está bem atento a tudo o que está acontecendo. Ele primeiro fez o plano de salvação da humanidade, e a gente já vai ver quem executou esse plano, podemos dizer assim. E agora ele está preparando como é que é a palavra agora? Está preparando o reino de Deus para ser completamente implementado. É isso que está acontecendo agora. Esse que é o plano que Deus está preparando agora. A completa implementação do reino de Deus. Que aí a gente já pensa lá em Apocalipse, não é? Novo céu, nova terra, ou seja, o julgamento final vai ser quando Deus der um ponto final em tudo. Deus está cuidando basicamente dessa parte, beleza? Agora, Jesus foi responsável por nos salvar, por ele executou o plano de salvação de Deus, que foi dito lá no Antigo Testamento e que chegou em Jesus no Novo Testamento. Ele executou esse plano, ele deu a sua vida para nos salvar. Ele é a ponte que nos liga a Deus. Ele é o nosso Senhor também por conta disso. E quando chegar a época de implementação do reino de Deus, então Jesus vai voltar como rei e vai instaurar o reino de Deus aqui na terra. Ele é que vai instaurar o reino de Deus. E já o papel do Espírito Santo é ser o nosso Consolador, como o texto bem diz, mas é fazer morada em nós. Ele tanto nos santifica, como também dá a autoridade de Deus para a gente ser representantes de Deus aqui na terra e também para influenciar no mundo espiritual também. Aí tem questão de expulsão de demônio e esse tipo de coisa. São basicamente esses os papéis que as pessoas da Trindade têm. E quando as pessoas da Trindade executam seus devidos papéis, o executam ao mesmo tempo. Vamos pensar em um exemplo aqui. Oração. Nós oramos a Deus. É Deus quem recebe as nossas orações. É Deus quem vai responder sim ou não às nossas orações. Mas é Jesus que é a ponte entre Deus e nós. É Jesus que é o nosso intermediador. É o nosso sacerdote entre nós e Deus. Nós falamos em nome de Jesus, nós oramos em nome de Jesus justamente por isso, porque é Ele que estende a ponte, é Ele que intermedia a nossa relação com Deus. E o Espírito Santo em nós nos ajuda a orar, porque, como eu já disse até aqui no vídeo de oração, nós não sabemos orar direito. E o Espírito Santo intercede por nós junto a Deus para
A nossa oração seja mais efetiva, podemos dizer assim. Então nós temos o Espírito Santo trabalhando na questão da oração, nós temos Jesus também e nós temos Deus também. Os três juntos ao mesmo tempo, um em unidade, uma trindade. Então é basicamente assim que a trindade funciona, é basicamente assim que é a trindade. Obviamente este vídeo aqui não vai fechar o assunto, mas de certa forma pode ser uma contribuição a mais para toda essa questão que realmente é um mistério. E vocês já pararam para pensar que o conceito de trindade está presente no mundo de uma forma geral também? Eu ouvi há um tempo atrás um vídeo justamente falando sobre essa questão da trindade. Eu parei para pensar e realmente é verdade, porque vamos imaginar aqui o conceito de trindade presente no mundo real, podemos dizer assim. Quais são os estados da água? Gasoso, líquido e sólido, não é? O que é uma unidade familiar? Pai, mãe e filho. Não, filho e filhos, não é? Do que é formado um átomo? Prótons, nêutrons e elétrons, não é? Só por esses exemplos aqui vocês estão vendo 3, 3, 3, sempre 3. Vocês já pararam para pensar que cada mensagem que um pastor vai pregar nunca tem um tópico ou dois? É sempre de 3 a mais? Não parece que se um pastor fosse pegar uma mensagem com um ou só 2 tópicos, não seria uma mensagem incompleta? Vocês não sentiriam que tem algo errado aí? Quando a gente vai fazer uma redação, não tem introdução, desenvolvimento e conclusão? Por que sempre 3? Por que não 2? Por que a gente não faz uma introdução ou uma conclusão? Por que a gente não faz só introdução ou desenvolvimento? Porque sempre tem que ser 3 ou mais. Esse é o conceito de trindade presente, inclusive, no mundo real. Nós, como seres humanos, somos junção de corpo, alma e espírito. Nós somos completos só assim. Não é só corpo e alma. Não é só alma e espírito. Não é só corpo e espírito. É corpo, alma e espírito. Sempre 3. E esses 3 se tornam em um em nós aqui. Da mesma forma que é a trindade. O conceito de trindade é tão natural, está tão presente no mundo que é impossível a gente pensar na trindade como sendo uma coisa que não seja natural. A trindade é uma coisa de fato natural, é um conceito vivíssimo que está impregnado em toda a nossa sociedade e no mundo de uma certa forma também, porque tudo foi feito a partir desse conceito. Lá em Gênesis, eles estavam presentes fazendo tudo. Então, todo o que a gente tem aqui tem a trindade por trás. Tudo o que é natural tem esse conceito de trindade por trás. Você tira esse conceito, o mundo passa a ficar muito estranho. Parece que tem algo errado. Parece que tem algo não natural. Tem algo faltando. Eu poderia aqui ficar exemplificando e mostrar muitos outros exemplos para vocês, mas vocês já conseguiram entender que a gente sempre pensa em 3. É sempre 3. Nunca 2, nunca 1. Premiação olímpica. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Medalha de prata, medalha de ouro, prata e bronze. Por que não só medalha de ouro? Por que não só medalha de ouro e de prata? Porque tem que premiar 3. Por que sempre 3? Por que não premiar 2? Ou se o cara é o melhor, por que não premiar então só 1? Por que sempre 3? O conceito de trindade está presente no mundo. E o seu DNA faz
parte de cada aspecto da nossa vida. E assim como a Trindade, então, 3 pessoas distintas, mas um em unidade, nós também temos que ser um em sociedade também. Temos as nossas diferenças, temos as nossas distinções, temos as nossas próprias formas de pensar, mas a gente deveria ser um em unidade também. Um em unidade para nossos próprios desejos egoístas? Não. Um em unidade apontando para a Trindade, para Deus Pai, para Jesus Cristo Filho e para o Espírito Santo, porque nós somos o reflexo da glória de Deus e nós existimos para a glória de Deus. Então, o nosso reflexo de sociedade tinha que ser uma sociedade que vive para a glória de Deus, porque não vivendo para a glória de Deus não é uma coisa natural, não é uma coisa que parece certa. E por aí, pela sociedade não viver para a glória de Deus, ela está do jeito que está. Mas muito bem, gente, é isso aí. Essa é a minha contribuição para esse conceito de Trindade. Eu espero ter explicado da melhor forma possível. Deixe aí nos comentários se este vídeo te ajudou de uma certa forma. Mas se não te ajudou, se o vídeo foi horroroso, eu vou tentar trabalhar, melhor dizendo, para continuar a entregar sempre melhor conteúdo para vocês. Mas muito bem, gente, é isso aí. Este vídeo está terminando por aqui. Até breve.